maravilhosa até lá, porque a gente vai ter ainda muita surpresa positiva até o dia da prova. Estou colocando aí cargas horárias, aumento de carga horária, aquela coisa toda, né? Minha voz aí um pouco prejudicada, né, de tanta aula que eu estou dando, mas a gente vai aí levando aí conforme Deus permite. Bom, meus amigos, sem mais chorumelas, a aula de hoje, leis municipais, ok? Anderson, fala meu amigo, eu quero saber para com você quais são as leis municipais que vão cair efetivamente em prova, porque eu estava vendo lá várias leis municipais, tá? E obviamente, assim, tem umas que caem e outras que não caem. Sim, você viu certo, tá? E vou te falar as que caem e as que não caem. Bom, as que efetivamente caem em prova, lei orgânica municipal, tem que saber, beleza? Lei orgânica municipal, Estatuto do Servidor Público, nossa, cara, o Estatuto do Servidor Público cai bastante em prova. Então, obviamente, tu vai ter que saber, né? Ele cai bastante em prova e você vai se dar bem quanto a isso, quanto ao famoso Estatuto do Servidor Público. E a terceira lei é o Plano Municipal de Educação, que cai menos, né? Até porque a gente vai ter leis educacionais que são mais cobradas, né? Mas que também cai, beleza? Então, obviamente, aquelas que caem são essas três. E as que mais caem é o Estatuto do Servidor Público e a Lei Orgânica Municipal de São João de Meriti. E a aula de hoje, nós vamos ter uma aula bacana, tá? Sobre o Estatuto do Servidor Público de São João de Meriti, tá bom? Beleza? Só um minutinho que eu vou pegar uma água pra mim, porque minha garganta tá ficando rouco demais, tá? E, enfim, daqui a pouco eu fico sem voz nenhuma. 10 segundos. Bacana, maneiro. Voltamos aí, né? Rapidamente, rápido e rasteiro, né? Como os antigos já diziam, beleza? E estamos aí, vamos lá. Meus amigos, olha que maneiro, olha que legal. A aula de hoje, Estatuto do Servidor Público, né? Pois bem, servidor público é diferente de funcionalismo público, não é? Eu costumo dizer o seguinte, que toda vez que você pede com fé a Deus, Deus te atende, meu amigo, não é? E, claro, enfim, até por meio de muitos alunos, eu tive uma graça essa semana alcançada, né? Enfim, eu como professor de dono de concurso preparatório e concurseiro, né? Pessoal que conhece minha história sabe que eu sou aprovado em agora 74 concursos públicos, aprovado e classificado, né? Porque eu falei agora, porque ontem eu fui convocado em mais um concurso público, concurso esse que eu passei em segundo lugar, mas como eu não apresentei títulos, né? Porque infelizmente essa questão de título agora é muito complicada, até porque eu fiz o concurso meio que para avaliar meu conhecimento,
estimular os alunos, fazer desafio com os alunos, né? E saiu a publicação ontem da convocação para posse, concurso esse realizado pelo IAN, isso mesmo, a banca que você vai fazer, tá? O concurso, que é o concurso de Mangaratiba. Você acessando lá a última convocação que saiu lá, você vai ver meu nome, Anderson Dionísio Marques, né, sendo convocado para tomar posse agora, dia 27 de abril. E, claro, eu tenho outras matrículas públicas, fiz por conhecimento, né? Não vou tomar posse, mas eu estou falando para a galera, por quê? Porque são situações que eu falo para o pessoal, porque concurso público, o indivíduo tem que fazer prova, tá? Tem muito professor que é teórico, mas não mete a cara. Não vai lá, faz uma prova de concurso. Tem professor de curso preparatório que nem servidor público nem formado e, cara, a gente vai falar hoje, Rose, disso, tá? É tema da aula de hoje. E acaba, enfim, fazendo aquelas enganações, aquelas enrolações que você já conhece já em rede social e não vale a pena a gente perder o tempo com isso. Por que eu tô falando tudo isso, meu amigo? Porque, cara, o aluno tá fazendo promessa para Deus para ser funcionário público. Só que funcionário público é o indivíduo que tem função pública. Então, meu nobre amigo, você não pode pedir a Deus para ser funcionário público. Por quê? Porque muitas vezes você já é funcionário público. Então, por exemplo, você que está vivendo naquela relação do contrato, isso mesmo, né? Aquele transtorno e, de certa forma, né, uma certa humilhação de chegar todo final de ano, início de ano, e será que vai ser renovado? Será que não vai ser? Tem que falar com o político X, Y, Z, e pede para Deus te livrar disso, e falar assim, quero ser funcionário público. Deus está falando para você que você já é, porque o cara que é contratado, ele é funcionário público, porque ele tem função pública. O mesmo acontece em todos aqueles que trabalham em firmas de empresas públicas ou empresas de utilidade pública. Então veja você, o cara é um prestador de serviço, mas ele trabalha numa empresa de utilidade pública, Ampla, Anel, essas porcarias que você conhece aí, beleza? O que ocorre? Ocorre que o indivíduo tem função pública, portanto ele é funcionário público. Então quando ele pede para Deus para ser funcionário público, Deus fala, meu amigo, já te atendi, você já é funcionário público. Então o mínimo que a gente tem que fazer, gente, é pedir certo para Deus, né? E pedir certo para Deus é pedir para ser servidor público. O servidor público, que é a categoria que a gente almeja ser, né? E que, obviamente, já sou, e vocês já sou já há 26 anos, né? E você, obviamente, se não vai ter a bênção agora e vai se tornar servidor público, beleza? O que eu falo para vocês aqui? Eu falo exatamente que o servidor público é aquele que é regido pelo Estatuto do Servidor Público. Então veja você, nós servidores públicos, nós não somos regidos pela CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas. Aquela lá da época de Getúlio Vargas, aquela famosa carteira assinada. Não, tá? Nós somos servidores estatutários. Por que estatutários? Porque nós temos uma coisa chamada regime jurídico único. E o que é o regime jurídico único? Um estatuto só para a gente, que é o Estatuto do Servidor Público de São João de Meriti. Beleza? Tranquilo?
Então, o seu regime de trabalho é diferente, tá? Tem coisas que são diferentes. Exemplo, um servidor público não tem fundo de garantia. Ah, tem gente que ficou triste agora, né? Fundo de garantia é uma coisa voltada para aqueles que são seletistas, ou seja, para o indivíduo que trabalha por meio de carteira assinada, ok? No entanto, temos outras vantagens, várias situações, temos gratificações, temos, enfim, várias outras colocações, né? Que, obviamente, não tem o fundo de garantia, né? Mas tem outras coisas também que são muito importantes. Então, você vai pedir para Papai do Céu para ser o quê? Servidor público. E não é qualquer servidor público. Servidor público estável. O que é isso? Servidor público estável. É justamente o servidor público de carreira, que é justamente o servidor público pleno, ok? Por quê? Porque tem duas formas de serviço público, tá? Serviço público tem o servidor público estável, que é o servidor público de carreira, que é o servidor público pleno, que é aquele que você quer ser, e é esse que você está anotando aí, ó, no papel, para fazer a sua oração, seu pedido, seu axé, sei lá, o que vier, porque tudo é permitido, né? A laicidade do Estado permite isso, correto? Para que você seja atendido corretamente, né? E além dessa categoria de servidor público, nós temos um outro tipo de servidor público, que é o servidor público em comissão. O que é o servidor público em comissão? Que é o comissionado, como a gente conhece e ouve muito falar. É o servidor público por meio do decreto do chefe do Poder Executivo. Anderson, porra, por que tu não falou decreto do prefeito? É a mesma coisa, tá? Não falei porque no Estatuto do Servidor Público vem esse termo, tá? Mas quem é o chefe do Poder Executivo? Prefeito. Portanto, né, o servidor em comissão, que é o comissionado, é aquele servidor que é por meio de decreto do chefe do Poder Executivo, portanto, do prefeito. Legal? Bom, o servidor comissionado, meu amigo, como a gente já pode ver até no nome, tá? Ele não é um servidor estável. Então, o servidor comissionado, ele sim pode ser demitido, sim pode ser exonerado a qualquer momento. Ok? Tranquilo? Um pouco diferente do servidor pleno. O servidor pleno só tem uma forma de nomeação, né? De provimento, chamado provimento inicial, né? Só tem uma forma de provimento. Qual é? Por meio de concurso público. Então, você para se tornar um servidor estável, servidor de carreira, necessariamente você tem que ter feito o quê? A famosa prévia aprovação em concurso público, ok? Então, aqueles que são concursados são os servidores estáveis, são os servidores plenos, ok? Beleza? Tranquilo? Bacana, né? Delicinha, muito legal, bacana, isso, viu? Um bate-papo assim bem legal, mas são questões de prova e que o pessoal costuma errar bastante, tá? Eu mandei para vocês aí alguns simulados disso, depois o pessoal vai fazer alguns, eu vou corrigir alguns hoje no final da aula, beleza? E vocês vão fazer o restante, obviamente, em casa, porque tem que praticar, porque quem não pratica não passa em concurso público, ok? Tem que sentar e fazer questões de prova, beleza? É o esforço do aluno, do candidato
também. Legal? Dúvidas, perguntas, colocações, comentários, bate-papo, gente? Fluiu? Bacana? Delicinho? Gostosinho? Maneiro? Foi? Lembrando a todos os meus amigos que amanhã, às 18h45, iniciará nossa aula de resolução de exercícios da LDB. Tá bom? Isso, é 1 horinha de duração só e batata. Tá? Vou pontuar exatamente aquilo ali. Show de bola. É uma aula extra pra galera. Ok? Pois bem, nenhuma dúvida? Então tá bom, vamos seguir, vamos dar sequência. Amigos, boa noite, Sula. Dúvidas? Qualquer coisa, fica à vontade, escreve aí no chat que eu leio e te respondo, tá bom? Vamos lá. Bem, meus amigos, o que acontece? Legal. Fez promessa para ser servidor público? Fez. Ok. Só que aí, você tem que ser... o plano de carreira, sim. Fala comigo. Fala comigo, plano de carreira. Sula, olha só, presta atenção. A gente tem que se basear no que está no estatuto. Tá? Já sei até qual a pergunta que tu vai me fazer. O Brasil, né, estava passando por uma grande transição. Agora parece que com Lula e tal, não sei como é que vai ficar as coisas. Então, em rede social, o pessoal fala muita coisa. A gente tem que se basear no que está no Estatuto do Servidor Público. E se você estiver falando do plano de carreira do magistério, tá? Ele não está no Estatuto do Servidor. Então, obviamente, se eu falo que não está no Estatuto do Servidor, ele não cai em prova. Então, se ele não cai em prova, a gente não pode se prender a isso. Agora, isso é fato, sim. Muitos municípios estão alterando, não é que estão tirando não, tá? Estão alterando o plano de carreira. Inclusive, um dos municípios que eu trabalho, né? Aqui, Mangaratiba, olha, tô com Mangaratiba na cabeça. São Gonçalo alterou recentemente, tá dando uma confusão, né? Parece que a gente vai entrar em greve de novo esse ano, por conta disso, enfim. Mas aí são situações que, enfim, a gente não pode se prender para a prova, né? Porque a gente vai estudar o conteúdo, isso mesmo, de prova, né? Então, a gente não vai falar sobre isso não, tá bom? Tá? Para não confundir a mente do povo, até porque você vai ver que tem uma porção de coisa que a gente vai ter que falar. Até porque quem já leu, já abriu para ver o Estatuto do Servidor Público de São João de Meriti, você vai ver que ele tem mais de 80 páginas, né? Claro, não é tudo aquilo que cai. A gente vai falar muito hoje, né? Não fique assustado, tá? Tem coisas ali que não caem, enfim. Bom, qualquer dúvida você pode abrir o chat aí e falar comigo que eu vou falando, mas vou dando sequência. Meus amigos, então beleza. Você pediu a Deus para ser servidor público. Fez a sua... Estudou no Projeto 100, claro, ó, propaganda, detalhe, né? Fez a sua prova, foi previamente aprovado em concurso público. Maneiro, né? Legal. Aí o que você vai ver? Vai ter a sua nomeação. Tá? Vai vir a sua nomeação. E a partir da sua nomeação, você vai ter a sua posse. E a partir da sua posse, você vai entrar em exercício. Grave isso no teu coração. Essa ordem vai cair em prova. Se não cair na sua prova de abril, vai cair na prova do coleguinha de maio. Em uma das duas vai cair. Beleza? Então, nomeação, posse, exercício. Anderson, então, saiu lá a sua nomeação, sua convocação para posse, lá em Mangaratiba? Sim, foi isso. Né? Quer dizer, se eu for lá agora, dia 27, próximo,
eu vou assinar o termo de posse, entregando os documentos lá e os exames médicos que eles estão pedindo lá, beleza? E após a entrega, eu até posso pedir adiamento, né, de posse, tá? A posse é a aceitação expressa das suas atribuições, é isso que é posse, né? Então, olha, eu estou aceitando isso aqui, o professor tem que fazer isso, são as incumbências, etc, etc, parar pão duro, beleza? E, obviamente, eu posso assinar, posso pedir adiamento de posse, São João de Meriti também, né? OBS, estou dando aula de São João de Meriti, tá? Que é de 1 mês, isso mesmo, tá? Quando você for tomar posse aí em São João de Meriti, você pode pedir o adiamento de posse durante 1 mês, né? Por quê? Claro, né, gente? Tem pessoas que estão trabalhando, tem pessoas que já são servidores públicos, né? E, obviamente, você tem que ter esse prazo para poder avisar lá o outro serviço público que você faz, né? A própria empresa privada, organizar a tua vida, sei lá, né? Por isso, permite 1 mês, né? Agora, se você quiser tomar posse imediatamente, você toma posse imediatamente e já entra em exercício logo no primeiro dia de trabalho subsequente, tá? Tipo, o cara trabalha segunda, tomou posse na sexta, já segunda-feira já vai pro batente, já entra em exercício, no caso, né? Enfim. E, obviamente, entrar em exercício, né? Que é justamente quando ele passa, né, o próprio nome já diz, né, a atuar no seu trabalho, né, nas suas incumbências, nas suas responsabilidades, beleza? Tranquilo? São características que são muito importantes. Então, ó, isso mesmo que você está vendo, né? Nomeação, posse e exercício, ok? Bom, nomeou, tomou posse, entrou em exercício? Entrou. Você já vai ser servidor público? Sim, sim. Já vai ter estabilidade? Não. Por quê? Porque você vai iniciar uma coisa chamada estado ou estágio. Olha, tanto faz estágio ou estado, tá, gente? Probatório, ok? Que, no caso da Lei Orgânica e do Estatuto do Servidor Público de São João de Meriti, ele coloca que são 2 anos, tá? No entanto, obviamente, nós temos uma lei federal chamada Lei 8.112, tá? Que coloca que o estado probatório são 3 anos, tá? Então, se ele perguntar sobre, né, o estado probatório de São João de Meriti, resposta 2 anos. Mas você sabe que na prática, quando você entra lá, o estado probatório será de 3 anos. E o que é o estado probatório? O estado probatório é o momento que você está ali sendo avaliado, o seu serviço. Isso mesmo. Então vai ser avaliado a sua frequência, tá? Vai ser avaliada a sua assiduidade. O que é isso? A sua assiduidade, né? Frequência, presença, enfim, pontualidade, eficiência no trabalho, né? A sua eficiência no trabalho público. Exemplo, porra, tu entrou lá, sou professor de história, sei nada de história, porra, meu irmão, né? Então tudo isso vai ser avaliado. Teoricamente, durante o estado probatório, você pode ser exonerado, tá? Por que, professor, se você falou teoricamente? Porque, obviamente, tá? Isso está no Estatuto do Servidor Público, que o indivíduo pode ser exonerado durante o seu estado probatório. Olha, meu amigo, o seu estado probatório não foi satisfatório, você está exonerado da administração pública. Ponto. Beleza? Anderson, tá, você falou isso na teoria por quê? Porque é isso que tem que marcar em prova, porra. Beleza? É isso que tem que marcar em prova. Porque na prática,
Porra, vou te falar, na moral, nessas mais de 2 décadas que eu tenho, quase 3 décadas como servidor público, né? E mais de 3 décadas como professor de concurso público, meu amigo, eu nunca vi ninguém ser exonerado do estado probatório, né? A não ser se o cara fez muita. O abandono, tipo assim, o cara abandonou o emprego, o trabalho. Pelos exageros. E, obviamente, que ainda assim, tipo assim, uma coisa na preenche, eu fico até meio. Ao invés de botar tudo Azinho pra mim, entendeu? É uma coisa que o pessoal tem muita dúvida e, obviamente, também, claro, cai em prova, tá? Cai bastante em prova, sim. Legal? Minha colega perguntou sobre acúmulo de matrículas públicas. Olha o que o Estatuto do Servidor Público fala para você, tá? Ele fala que não é permitido o acúmulo de matrículas públicas, exceto nas seguintes situações: duas como professor, duas como médico. Ela foi feita para você. Anderson, eu conheço gente que tem 4, eu conheço um, inclusive foi meu aluno, tem 5. Mais uma hora, meu amigo, dá merda. Merda. Porque o cruzamento de matrícula pública indevida, o acúmulo de matrícula pública indevida, tá? É considerado, você vai tomar uma penalidade, né? E a penalidade que você vai tomar é a penalidade de demissão. É a diferença no final da aula, tá? Mas sim, pode ser demitido. E um dos motivos é isso. Então, vamos dizer assim, porra, é um risco desnecessário. Então, se você tem 3 matrículas, pega a dobra.
você não vai poder. Para que você está acumulando? Pega a dobra. Entendeu? É que o brasileiro também, cara, vou te falar, na real, pô, a gente está acostumado tanta maracutaia que às vezes a gente quer fazer maracutaia também. Pô, não. Olha que coisa bacana. Exoneração, ela é diferente de demissão. Pronto, já estou falando. Né? Anderson, qual é a diferença? Exoneração não é uma. Tá? Ou a pedido do servidor público. Como assim a pedido? É chamado ex officio, como está no estatuto, né? Como assim a pedido do servidor público? Eu que já trabalhei em várias prefeituras, estado, governo federal, nossa, como eu já tive, no caso, serviço público, né, concursado, né? Enfim, já morei em vários lugares, Saquarema, Friburgo, Cabo Frio, entre outros lugares, Rio, enfim. 70 e poucos concursos classificados, alguns eu nem assumi, outros eu assumi, fiquei lá um tempo e saí, fui trocando por outros melhores, né? A vida que segue é assim que a gente vai vivendo. Mas o fato é que quando eu saio de um para ir para outro, lembrando a todos que eu como professor, se for matrícula de professor, eu posso acumular duas, correto? Posso acumular duas, não é? Duas, tá? Enfim. Então, obviamente, né? Já tenho duas. Ingressei, fui convocado para um novo concurso. Obviamente, eu vou ter que pedir exoneração, né? De uma matrícula. Claro, não posso acumular, ela é inacumulável, correto? Então eu vou chegar lá e vou, meu irmão, vou pedir exoneração dessa matrícula. Vou lá fazer um ofício dizendo meus motivos pelos quais eu quero ser exonerado. Fui exonerado porque eu passei outro concurso. Acabou. Ponto. Né? E vamos entrar lá o número do protocolo. E com o número do protocolo eu já ingresso, que eu já fiz o pedido, no outro serviço público e PT saudações. Beleza? Por quê? Porque justamente
característica que a gente tem que entender, né? De grande importância, tá? É que, consequentemente, você tem essa relação de que você pode ingressar, tá? Sim, mas pode ingressar, no caso, em 2 matrículas como professor e que, enfim, obviamente é o interessante, é o importante, tá bom? Beleza? Dúvidas, perguntas, colocações, comentários, bate-papos, meus amigos? Todos estão me entendendo? Todos estão me ouvindo nitidamente? Bacana, né? Altas vibrações positivas, legal, tá? Transmitindo essa aula aqui de São Gonçalo, né? Enfim, cantinho aí do curso aí de um amigo meu, né? Com boa internet, boa iluminação, mas que a gente está aí com todo amor, carinho e atenção, que hoje, durante manhã e tarde, eu verticalizo aqui na prefeitura. Bom, meus amigos, provimento de cargo público vai cair na sua prova. E isso eu falo, provavelmente caia na sua prova e na prova do coleguinha, beleza? Isso mesmo, você que vai fazer a prova em abril e você que vai fazer a prova em maio, ok? Deve cair na prova dos dois. Legal? Provimento. A forma de provimento inicial, já acabei de falar, qual é? Nomeação. Então, nomeação é justamente uma forma de provimento, né? De você ocupar, né? Ter o provimento ali, né? De um cargo público. E nesse caso, é uma forma inicial de provimento, porque todo mundo que vai ter o início na atividade como servidor público, tá? Vai ter que passar pelo famoso provimento, pelo provimento de nomeação, ok? Beleza? Ser nomeado. Dúvidas, perguntas, colocações? Bacana, né? Nós temos também o quê? A famosa promoção. O que é a promoção? A gente adora essa palavra, né? Promoção. É coisa boa mesmo, tem que adorar mesmo, né? Promoção. Promoção quando tu vai comprar é porque as coisas estão baratas, né? E promoção no serviço público significa dizer o quê? Que você progrediu na carreira. Então você teve o quê? Uma promoção. Então, obviamente, você avançou de nível, você avançou de classe, né? Durante a sua carreira. E, obviamente, você teve uma promoção. É porque você, como servidor de carreira, isso significa dizer que você pode ser promovido, não é? Ou seja, desenvolver aí a sua carreira. Readaptação. O que é readaptação? Readaptação é justamente o quê? Justamente ocorre quando o servidor público tem alguma limitação, normalmente por algum motivo de doença, né? Como assim alguma limitação por motivo de doença? Eu já fui readaptado uma vez, inclusive, eu tô assim já me fazendo um tratamento para a voz, né? Novamente, porque o meu afastamento, no caso, e obviamente a minha readaptação foi em função disso. O que acontece? Eu, quando trabalhava na prefeitura de Cabo Frio, eu tive um problema muito grave na voz, tipo aqueles que o pessoal viu do Silvio Santos, né? Não sei se o pessoal viu a série do Silvio Santos, lá nos canais a cabo, né? Streaming. Ele teve um problema também muito sério na voz, ficou entre operar e não operar, aquela coisa toda. E eu também tive um problema na voz. E, obviamente, professor sem voz, a voz é o instrumento de trabalho do professor. Ponto. Não é? Então, claro, eu tive que me colocaram readaptado.
Na secretaria, fiquei na secretaria do colégio. E, obviamente, quando eu estava readaptado, eu fazia o meu tratamento, né, junto com otorrinolaringologista, né, e fonoaudiologia, para eu poder melhorar minha voz ali e tal, pá, até que, enfim. Mas essa daqui, graças a Deus, estou muito rouco também. Claro, estou dando muita aula, mas é também por conta dessa mudança climática. Então envolve também um pouco de gripe. Não é pra galera ficar aí preocupada não, tá? Graças a Deus está tudo indo de acordo com a vontade de Deus, tá bom? Mas enfim, é isso que é readaptação. Então o indivíduo está com algum problema de saúde que impossibilite, né, o exercício do cargo dele. Então ele vai ser readaptado a uma função que seja uma função compatível ao cargo dele. Como assim compatível? Por mais que eu não ache que seja humilhação isso, e para mim não é problema nenhum, mas, por exemplo, não poderiam me colocar como faxineiro, já que a minha matrícula era como professor. Então me puseram onde? Na secretaria, podiam me colocar numa coordenação, podiam me colocar como uma dirigência de turno, alguma coisa disso, né? Que é um exemplo de readaptação, tá? Reversão. O que é a reversão? Reversão é o retorno do servidor público aposentado. E Anderson, isso pode? Sim, claro, claro. Retorno do servidor público aposentado. Na maior parte dos casos, esse processo de reversão, ele ocorre principalmente porque o servidor público ele foi aposentado erradamente. Algum erro no laudo, tipo, o cara foi aposentado por doença, mas na verdade era uma falha no laudo, né? O cara não estava doente. Então, obviamente, ele vai ter ali a famosa reversão. Beleza? Tá? Então, característica que nós temos aí de grande importância. Não é? Isso é só por motivo de doença, de situação de aposentadoria? Não. Por exemplo, minha mãe, servidora pública aposentada, ela teve reversão. Por quê? Porque quando minha mãe é funcionária pública federal aposentada, e quando o cargo dela era um cargo de confiança na rede ferroviária federal, né? E o que aconteceu ali? Conforme ela se aposentou, porque ela se aposentou voluntariamente, consequentemente as pessoas não estavam preparadas naquela época de privatização, Collor na época, né? Enfim, então não tinham pessoas para ocupar o cargo dela. Então ela teve que fazer a reversão para que ela pudesse treinar 5 pessoas e escolher uma para poder ocupar o cargo dela. Mas normalmente, o que é reversão? Reversão é o retorno do servidor público aposentado. E na maior parte dos casos, não é assim. Na maior parte dos casos é por erro, normalmente de laudo. Né? O cara foi aposentado erradamente. Ok? Característica que você tem aí nesse ponto. Tá? Aproveitamento. O que é o aproveitamento? Aproveitamento é o retorno do servidor público posto em disponibilidade. Como assim, professor Anderson? Retorno do servidor público posto em disponibilidade. Como assim? Disponibilidade. Disponibilidade é quando você está apto para o trabalho, correto? Mas não tem aquela função para você. Como assim, Anderson? Você pode dar exemplo para você, para a gente? Posso.
Por exemplo, vamos supor que você seja professor de matemática, é uma coisa meio difícil de acontecer isso, tá? Mas você seja professor de matemática do município. E, obviamente, quando você ingressou, aquele município estava... Ah, fica gravada, meu amor. Ficava assim. Depois você pode assistir, assim como todas as outras estão gravadas, tá? Só teve uma que eu tô devendo a gravação por motivo técnico, tá? Mas todas são gravadas, tá? Beleza? Todas são gravadas. E qualquer dúvida você pode entrar em contato com os professores, que eles vão atender com todo amor, carinho e atenção que vocês merecem, tá bom? Beleza? Bom, vamos lá. Então a reversão não, já falei de reversão, né? Tô falando de aproveitamento. O aproveitamento é o retorno do servidor público colocado em disponibilidade. O que é disponibilidade? Disponibilidade é o seguinte: quando existe o servidor, mas não existe aquela função para ele exercer. Como assim não existe aquela função para ele exercer? Bom, vamos supor que você seja professor de matemática numa cidade que deu um boom do ouro. E, obviamente, a cidade, por causa do ouro, da mineração, ela cresceu exponencialmente de 500 habitantes para 50 mil habitantes. E, obviamente, precisa de escola, realizou concurso público, você ingressou. Só que chegou um dado momento que acabou o ouro. Estou dando um exemplo, tá? Acabou o ouro. E a cidade, obviamente, se tornou, que a gente costuma dizer, de cidade fantasma, né? A população começou a emigrar, sair dali para outra cidade. Obviamente não precisa daquela quantidade de professores de matemática. Então você vai ser colocado em disponibilidade. Entendeu? Anderson, você já foi colocado em disponibilidade? Sim. Sim. Mas no meu caso foi por briga com direção de escola. Eu discuti muito feio com uma diretora de um tempo atrás aí de um dos colégios que eu trabalhava, de um município aí do interior do Rio de Janeiro, que era incompetente pra caramba, né? O pessoal até mais línguas diziam que ela estava lá por motivos extracurriculares, situações extra classe que ela realizava lá com alguns políticos lá. Pois bem, mas o fato é que numa discussão que eu tive com ela, ela me colocou em disponibilidade. Até porque não teria como ela me colocar em qualquer punição, alguma penalidade, porque eu não cometi nenhum ato punitivo. Então, aquela coisa que tem em cidade pequena, de interior, coloca ela em disponibilidade. Beleza, fiquei de boa em disponibilidade. Porque disponibilidade, o que acontece? Eu estou apto para trabalhar. Logo, eu estou recebendo meu provento integral. Eu recebo meu salário inteiro. Eu não tenho culpa que não tem um trabalho para mim. Estou recebendo. O cara que está em disponibilidade, ele recebe integralmente o pagamento dele. Então é ótimo que me coloquem muito em disponibilidade. Tá? Porque eu adoro ganhar dinheiro sem trabalhar. Entendeu? Eu trabalho, gosto de trabalhar, mas gosto mais ainda de ganhar dinheiro sem trabalhar. Beleza? Então, se quiser me colocar em disponibilidade, ótimo. Mas o que acontece? O Estatuto do Servidor Público diz que o cara em disponibilidade ele tem que ser a preferência de provimento. Como assim? A primeira vaga que aparecer tem que ser a dele. E, obviamente, pintou um colégio para mim muito bom. Era o melhor colégio que tinha no município. Trabalhei lá um tempo até ficar ruim da garganta, inclusive, né? E, obviamente, tive o meu aproveitamento. Por quê? Tive aproveitamento. Porque foi o retorno do servidor público em disponibilidade, ou seja, estava disponível
e fui obrigado a quê? A retornar. Então, qual é o nome disso? Aproveitamento. Ok? Beleza? Show, né? Temos a famosa reintegração. O que é a reintegração? A reintegração é o retorno do servidor público demitido injustamente. Como assim demitido injustamente? Bom, o que mais, infelizmente, no Brasil e na administração pública, o que mais você vai ver é incompetência e injustiça. Até porque, infelizmente, boa parte da administração pública é incompetente, a maioria. A maioria da administração pública é incompetente, tá? É nepotista, é incompetente. Eu estava vendo aí uma denúncia hoje no Ministério Público, aqui da Prefeitura de Niterói, aqui, dos parentes lá do prefeito. Quer dizer, porra, tá entendendo? Então, sabe, é corrupta, é incompetente, a administração pública em grande maioria é, tá? Não adianta falar que não é porque é, tá? Tem uma minoria ali que trabalha pela maioria, que é o meu caso e de alguns colegas, mas o restante é incompetente, tá? E o que acontece? Muitas vezes acontece ali demissões que são injustas. Tipo, aproveitando, né, para explicar outra coisa. A demissão, ela pode ser dada para o servidor público também quando esse servidor público falta. Porque é considerado abandono de emprego. E que quantidade de falta para o servidor público de São João de Meriti para ele ser demitido? Se ele faltar 30 dias consecutivos, tá? Então vamos lá. Você criou o seu modo Fábio Assunção. Modo Fábio Assunção. Aloprou durante 30 dias. Faltou sem justificar, atenção, sem justificar, aloprou, ligou o modo Fábio Assunção durante 30 dias consecutivos. Você vai ser demitida. Ou 60 dias intercalados ou interpolados. Então, ao longo de um ano, se você faltar 60 dias, né? Faltou 5 dias no mês, 4 no outro, no total dá 60 dias, você também vai ser demitido no final do... Isso, obviamente, estou falando sem justificativa, sem um atestado médico, sem a justificativa, pô. Tá? Aí sim você será demitido. Ponto. Aí, eu dando uma bela aula em um dos cursos que eu trabalho, e uma aluna levantou a mão e me indagou, ali em Caxias. Falou, porra, Anderson, aconteceu um troço com a minha amiga. Eu, fala, que troço que aconteceu com a tua amiga? Ela pois é, minha amiga ficou doente, estava de atestado, enviou o atestado, né, justamente para fazer o BIM, aquela coisa toda, todo o procedimento de serviço público, na escola, e simplesmente a escola, por incompetência, não encaminhou para os recursos humanos. Moral da história, ela tomou 30 dias de falta consecutiva e foi demitida. Moral da história, ela foi demitida injustamente, não é? Ela não tem os atestados, não tem os laudos, não tem todo o documento comprobatório. É o que eu falei para ela. Então, o que ela vai fazer? Ela vai entrar no processo na prefeitura de reversão. E, obviamente, ela também vai entrar, aí eu aconselho, ela entrar no processo contra a prefeitura por danos materiais, né? E lucro cessante. Pois, afinal de contas, né, ela foi demitida injustamente. Ela ficou sem os seus proventos. E, obviamente, as dívidas acumularam. E mesmo quando ela recebeu, ela teve que pagar com juros. Ponto.
Então alega tudo isso, ganha um bom dinheiro, pega esse dinheiro e viaja. Beleza? Eu sempre falo pra galera fazer isso. Processa, pega o dinheiro e viaja. Tá? Beleza? Tranquilo? Viram agora que saiu uma notícia boa para o pessoal que gosta de viajar? Servidor público, fizeram uma parceria, o governo federal, né, junto com as companhias aéreas, que terão passagens aéreas por trecho, agora, até R$ 200. Para quem é servidor público, aposentado, aí tem lá as categorias, né? Então, se você é servidor público, obviamente, aí eu falo pra galera, eu vou fazer isso. Viaja. Beleza? Tranquilo? Bom, então, ó, reintegração é isso, né? É o retorno do servidor público aposentado. E eu dei um exemplo para você claro sobre isso, tá? Beleza? Que é a famosa reintegração. Recondução, né? Recondução. O que é recondução? Né? Recondução é o retorno do servidor público ao famoso cargo de origem. Como assim, professor Anderson? Retorno do servidor público ao cargo de origem. Simples. Você está ocupando um cargo. E vou te dar um exemplo. Meu compadre é subsecretário de Meio Ambiente de Macaé. Mas, quando o secretário de Meio Ambiente de Macaé, acho que 1 ano atrás, 2 anos atrás, ficou doente, ele assumiu como secretário de Meio Ambiente de Macaé. Beleza? E, obviamente, o cara ficou bom. E voltou. E ele foi reconduzido ao cargo dele. Vamos supor que ele deixe de ter essa função gratificada, né? Porque nesse caso dele lá, ele, como ele é servidor concursado, ele tem uma função gratificada como subsecretário, né? E, obviamente, ele perca, até porque, porra, são cargos que são políticos, né? No Brasil é cargo político. No Brasil isso aí não é colocado como cargo técnico mesmo, ele tendo currículo para isso. É doutor, tem doutorado, cacete, negócio de cobra, aqueles troços todo lá. Mas, não sei, você não é do meu partido, então vou te exonerar como subsecretário. Então ele vai ser reconduzido ao cargo de origem dele, que no caso é como biólogo. Ele é biólogo da prefeitura de Macaé, ok? Então recondução é o retorno do servidor ao cargo de origem. Então vamos supor que eu, Anderson Dionísio Marques, acho que nunca, porque eu sou um cara completamente crítico, né? Seja secretário de educação. Nunca, porque eu não sou puxa-saco, eu sou um cara extremamente técnico, tenho um currículo para isso, mas se aqui fosse Holanda, já seria. Se aqui fosse Dinamarca, provavelmente seria. Mas como isso aqui é Brasil e as pessoas ocupam o cargo por motivos exclusos que não são motivos técnicos, provavelmente eu nunca serei, né? Mas vamos supor que eu seja secretário de educação e um outro candidato lá, um outro prefeito, entre lá e resolve me exonerar. Por quê? Porque eu estou discordando, né, das novas políticas de educação que ele está colocando, da redução de salário dos professores, da mudança do plano de cargos e salários, como minha colega falou. Então, provavelmente eu vou ser exonerado e vou ser reconduzido ao meu cargo de origem, né, que é o nome desse provimento, recondução, ok? Beleza, gente? Tranquilo? Dúvidas, perguntas, colocações, comentários, bate-papos? Fluiu, gente? Maneiro? Legal? Bacana, né? Muito maneiro. Bom, posse. O que é a posse, gente? A posse, ela é a aceitação das atribuições,
do indivíduo, né? Então você assina um termo de posse. E junto ao termo de posse, você obviamente vai preencher uma declaração de bens. Como assim, professor Anderson? Isso, declaração de bens. Você vai falar lá, escrever tudo aquilo que você tem que seja que seja de valor, né? Ah, eu tenho não sei quantos carros, não sei quantas casas, e vai estipular um valor para aquilo ali e, obviamente, aquilo ali vai ficar arquivado na sua ficha funcional. Pois bem, show. Claro, isso a gente vai falar isso em outra aula, provavelmente não vai dar para dar aula sobre isso hoje, mas isso por motivo de improbidade administrativa, uma improbidade muito famosa, chamado enriquecimento ilícito. Eu já vou te falar logo agora, porque tem a ver com isso, né? Não improbidade, depois eu falo de improbidade em outra aula, mas vou falar agora. Quando eu me tornei servidor público, minha mãe virou para mim e falou assim: Anderson, parabéns, você nunca mais será pobre. Tá certo. Se você é servidor público, meu amigo, você não é pobre. Ah, Anderson, eu sou pobre. Você fala da forma de falar, se expressar. Você é um cara humilde, não é soberbo, mas você não é pobre. Por quê? Porque todo servidor público tem uma coisa chamada piso. O que é isso? Ninguém pode ganhar menos do que o piso. Falei, pô, legal, né? Porque não ser pobre é uma coisa boa. Legal? Aí ela falou, parabéns também, você não será mais rico. Por que você não será mais rico? Pelo menos pelo certo é isso, né, gente? Ah, Anderson, Sérgio Cabral foi servidor público, governador do estado do Rio de Janeiro, é rico. Porra, mas ficou preso, é roubo, é ladrão. Gente, o Brasil, em especial o Rio de Janeiro, e mais especialmente os municípios do Rio de Janeiro, eles têm que ser estudados pela NASA. Tem que ser estudado pela NASA. Né? O que mais prevalece no Rio de Janeiro e no Brasil é a corrupção. E vira e mexe dá merda. E vira e mexe tá essa galera presa. Não é? Então, eu tô aqui para te explicar a teoria. Na prática, é ladrão pra cacete. Na prática, o Cabral chegava pra empregada dele, mandava lá ela pegar o helicóptero do governo para comprar aspirina pra mulher dele. Não é? Quer dizer, né? Na prática é outra. Lá na mansão dele, Mangaratiba, lá no mesmo condomínio que tem o Neymar. O Neymar tinha uma mansão lá e o Sérgio Cabral tinha duas. Enfim. Mas na teoria, né, vamos dizer assim, se o Brasil fosse um país honesto, com servidores públicos honestos, parabéns, você não pode ser rico. Por quê? Porque o serviço público, ele tem um teto. O que é o teto? Ninguém pode ganhar mais do que aquilo, né? Como servidor. Que o teto é justamente o salário do prefeito. É o teto, se for município, é do prefeito. Se for do estado, é do governador. Se for federal, é do presidente. Ou seja, o teto salarial é sempre do chefe do poder executivo. Ok? Beleza? Então, por isso. Aí quando você preenche lá na posse, né, a declaração de bens, é exatamente para quê? Para evitar uma coisa em que normalmente esse pessoal de maracutaia faz, que é uma coisa chamada enriquecimento ilícito. O que é o enriquecimento ilícito? Isso é um crime contra a administração pública. Isso é um chamado ato de improbidade administrativa. Que é o quê? Que é você ter um acúmulo de bens que são incompatíveis com o seu rendimento. Então, a grosso modo, o que minha mãe quis dizer para mim
né, com seu brilhantismo, foi: Anderson, se você não tem uma Ferrari antes de se tornar servidor público, você não terá uma Ferrari após se tornar servidor público. Beleza? Tranquilo? Claro, isso, mais uma vez, ela está falando numa visão de país direito, né, cara? Nosso país, ele é muito esculhambado, né, cara? Eu dou aula de legislação, leis educacionais, essas porcaria pedagógica. Porra, o que eu mais vejo é aluno falar: caraca, Anderson, mas não é isso que acontece, não. Eu falo: eu sei, cara, eu sei, meu filho, eu sei. Eu não sou aqueles teóricos de laboratório, não. Sou CDF, sou rato de biblioteca também. Pô, mas eu sou do mundo, cara. Eu sou da Lapa, moro na Lapa, pô. Moro no Cores da Lapa. Entendeu? Eu moro ali no Riachuelo, na avenida, na rua do Riachuelo ali, embaixo do Arco da Lapa. Então, porra, sou da malandragem, sou vejo as coisas, entendeu? Vejo a maracutaia, entendeu? Então, tá, eu sei como é que é na prática. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte: lembre-se, tá? A prova de vocês, ela é teórica, ela não é prática. Então esquece tudo isso que você vê no dia a dia, tá? E responde exatamente como eu estou falando para você. Beleza? Tá bom? Porque parece não, mas isso aqui faz muita gente errar. Porra, tu não tem noção. Muita gente errar questões de prova. Então, para você não errar essa porcaria, obviamente, se liga no que eu tô dizendo, tá? Ou como meus alunos falam, se liga no papo, beleza? Tá? Então, são características que você tem, né? Outra, posse. Você pode tomar posse por procuração, ou seja, você passa a procuração para alguém e essa pessoa toma posse? Sim. A posse do cargo público, ela pode... Eu sei que tu não sabia disso, tu ia errar essa questão. Deus me mandou aqui para falar para você que pode, tá? Eu sei que você ia errar. Eu sei, eu tô lendo mente. Ah, cara, esse troço sem fio é maneiro, mas toda hora cai do ouvido também. Putz, deixa eu pegar essa porcaria aqui, caiu de novo. Porra, pronto. Estamos ouvindo, né? Então, eu sei que você achou que você não poderia tomar posse por procuração. Mas Deus me mandou aqui para falar que sim, você pode fazer a procuração para alguém e esse alguém tomar posse por você. Agora, ele não vai poder entrar em exercício. Então, provavelmente, ele vai tomar posse e vai pedir adiamento, né, de um mês para que você entre em exercício. Ou seja, você não vai poder trabalhar, a pessoa não vai poder trabalhar por você, né? É isso que eu quero dizer, tá? E essa questão de acúmulo de cargo público, o pessoal já perguntou minha opinião, o que eu acho, o que eu não acho. Gente, ela foi feita para evitar abusos, né, cara? Você há de concordar comigo que o Brasil é um país de abuso. Se você não cria essa limitação de acúmulo de cargos públicos, porra, vai ter neguinho que vai ter 30 cargos. Aí tu fala: mas o cara passou no concurso, será mesmo? Né? A gente sabe que, pô, tem situações e situações, vira e mexe, descobre aí, cara. Ah, antes, você é dono de curso, você é dono do curso preparatório para o magistério que mais aprova no Rio de Janeiro, o curso preparatório para o magistério que tem mais aluno. Sim. Mas, porra, cara, ninguém aqui é idiota, isso aqui é Brasil. Não tô aqui para enganar ninguém, não. Tá? Então, claro, tem aqueles cargos lá que de repente se bobear, nego já consegue uma maracutaia lá para entrar. E os outros que estão na concorrência. E os que estão na concorrência, meus alunos que passam.
Beleza? Tranquilo? E por aí vai. Não é? Posso provar? Não, mas, cara, Brasil é o país da maracutaia, meu irmão. Porra, vai por mim, cara. Vai por mim que, cara, porra, o americano vai lá e inventa um troço. O japonês vai lá e inventa outro. Né? Os caras vão lá e inventam WhatsApp, inventam uma porrada de coisa. Aí o que o brasileiro faz? Inventa o golpe do WhatsApp. Outro vai e inventa o golpe do Facebook, golpe do TikTok, golpe no Instagram. Porra, meu irmão. Então, é aquilo, né, cara? Confio desconfiando, ok? Beleza? Meus amigos, claro, você é um servidor público. Sim. E servidor público, você tem que ser servidor. Ah, outra coisa que minha mãe me falou, tá? 24 horas por dia. 365 dias por ano. Então eu te pergunto, meu amigo, a prefeitura de São João de Meriti tem alguma coisa a ver com o que você faz às 3 horas da manhã, quando você liga o modo Fábio Assunção? Eu sei que você falou que não. Eu sei que você pensou que não. Mas Deus me mandou aqui, tá? Isso, colega, o estado probatório, na lei está 2 anos. Mas segundo a lei, no estatuto, né, do servidor público, mas segundo a lei federal 8.112, são 3 anos. Então, obviamente, se perguntar sobre São João de Meriti, a resposta é 2 anos. Mas na prática, são 3 anos, tá? Beleza? Foi? Isso acontece porque tem estatuto que é anterior à lei. Pô. E pode ser corrigido isso? Pode. Mas assim, cara, os políticos estão mais interessados em discutir porque menina veste rosa e menino veste azul. Porque o outro tá com não sei o que do gay, né? Enfim, eles não estão a fim de discutir porcaria nenhuma, para não falar um palavrão aqui, né? Então fica essa bosta errada do jeito que tá. Infelizmente é assim, né? Ele coloca na lei, no estatuto, 2 anos, mas na porcaria da lei 8.112 são 3 anos. Tá? Que seja. Então, né? Tudo a ver. Então, se você liga o modo Fábio Assunção na madrugada, a prefeitura tem tudo a ver com você. Se você está dentro de casa, debaixo do edredom, e porra, meu irmão, ali tu dá um modo Fábio Assunção também, a prefeitura tem tudo a ver contigo. Por quê? Obviamente, gente, a maior parte, né, dos atos que denigrem a administração pública são atos que são feitos fora do trabalho. Não é? Então o cara que está lá como servidor público doidão, é o outro servidor público que pega em arma e mata outro cara. E você como servidor público, claro, você vai responder criminalmente como todo mundo. E dependendo do crime que você cometeu, se for um crime que você cometeu tendo por força o seu serviço público, tipo, matei porque eu tenho arma, porque eu sou um PM, você vai ter o acréscimo de 1/3 da pena. Tá? Olha só a merda. Então, por exemplo, você cometeu um crime por ser professor e ter o poder de professor ali, né? Você tem a pena normal, um cara que não fizesse aquilo, sei lá, um estupro, vamos dizer assim, no teu caso você vai ter aquela pena mais 1/3. Mas tudo bem, isso aí é crime, criminal. Vai cumprir criminalmente, civilmente, se for situação indenizatória, e administrativamente. Você vai responder
administrativamente. Sim, né? E, obviamente, segundo o Estatuto do Servidor Público, você terá, tá, as suas penalidades. Então, fez alguma besteira no serviço público ou fora dele, né? Foi uma coisa leve? Ah, foi uma coisa leve. O quê? Atraso, falta, né? Você vai ter o quê? Uma advertência, não é? Então a advertência vai estar lá registrada. Você foi advertido no serviço público, ok? Ah, tô no meu trabalho lá e tem uma coordenadora chata, uma dirigente chata lá de turno. Uma mal amada. Cara, o que mais tem em rede pública, tá, gente? É gente mal amada. Vai por mim. Ela mandou assinar a advertência. Não assina porcaria nenhuma não, tá maluco? Você é obrigado a criar provas contra você mesmo? Não assina. Deixa ela provar os motivos pelos quais você está sendo advertido. Azar dela. Oi? Sim, mas deixa ela provar. E aqueles que assinaram vão ter que constituir em testemunho, tá? Constituir em testemunho, Vivian, porque você está sendo advertido, porque você pode entrar com processo contra todos eles. E eles vão ter que provar porque você está sendo advertida. Tem que ter prova. Ninguém pode acusar ninguém sem prova. Entendeu? Porra. Cara, assim, o pessoal fala que eu sou problemático no serviço público. Não sou problemático, cara. Pô, vou te falar, na moral. Eu, como servidor público, inclusive os lugares que eu trabalho hoje gostam muito do meu trabalho. Cara, eu sou um professor, eu sou um servidor público que eu danço conforme a música. Sério mesmo. Tô de sacanagem não. Eu danço, eu já cansei com aquela coisa de ter ideal e querer mudar o mundo. Porra, já parei. Tá? Quando nasceu meu primeiro cabelo branco, parei. Olha só quanto eu tenho aqui, ó. Então, já parei há muito tempo. Tá? Eu danço conforme a música. Resumo da ópera. Se o troço é bagunçado, eu tô lá no meio da bagunça. Se o troço é organizado, eu tô lá no meio da organização. Eu não vou bagunçar o que é organizado e não vou organizar o que é bagunçado. Não vou. Eu danço conforme a música. Não quero saber. A minha opinião é essa. Eu danço conforme a música. Ponto. Só que tem essa situação dessa galera aí bipolar, que para mim é gente bipolar, né? Que tá lá no meio da zona, né? Todo mundo zoneia, mas escolhe um para Cristo. Se me escolher para Cristo, vai se lascar. Vai se lascar, vai se lascar. Não nasci para ser Cristo, não. Entendeu? Vai se lascar e vai responder criminalmente e administrativamente. Pode ter certeza. Porque eu danço conforme a música e sei dos meus direitos. Infelizmente, cara, tem muito disso. Tem. Porra, quem já trabalha em serviço público vai ter muita gente que já é contratada, outros já tem uma matrícula, né? Outros já estão fazendo para trocar de matrícula. Sabe o que eu tô falando? Tô falando uma mentira? Né? Não. Entendeu? 31 anos de magistério, eu sei o que eu tô fazendo, cara. E é isso aí. Porra, infelizmente rola umas coisas, parece que é bipolar. Entendeu? Que é do nada. É a primeira a bagunçar e quer ser puritana? Ah, vai pro cacete, pra cima de mim não. Entendeu? Aí vem, não, advertência é o cacete, tem advertência não. Mas no Estatuto do Servidor Público tá lá, advertência. Beleza? Suspensão. O que é a suspensão? A suspensão já é por situações mais severas. Não é? Como assim situações mais severas? Porra. Pô, o cara tem faltas recorrentes,
incapacidade, ineficiência, né? Negligência no serviço, tá? O cara trabalha negligenciando as coisas. Ou aquele cara que já foi advertido outras vezes, então já tem uma recorrência de advertência. Foi advertido, foi advertido. Aí vai ser suspenso, beleza? A suspensão, ela não pode ultrapassar 90 dias, tá? E como é feita a suspensão? A suspensão, o indivíduo é suspenso, tem duas opções. Ou ele é suspenso e não trabalha, e obviamente não recebe, beleza? Ou ele é suspenso e trabalha e recebe 50% dos seus vencimentos. As duas são ruins, né, cara? As duas são ruins. Tá? As duas são ruins mesmo. Então, são situações complicadas, né? Em termos de suspensão. Bom, demissão. Atenção, demissão é uma coisa, exoneração é outra. Qual é a diferença? Demissão é uma penalidade, exoneração não é. Demissão é porque ele fez merda. Advertência porque fez merda, suspensão porque fez merda. Também são penalidades, ok? Pô, a demissão, obviamente, são em situações como eu pontuei aqui. Abandono de emprego, te dei aqui a situação, 30 dias consecutivos, 60 dias interpolados ao longo do ano, né? Ou atos, né, que são considerados hediondos na administração pública, né? Então, por exemplo, porra, o cara matou o filho, esfaqueou os outros, porra, né? O cara sim é demitido, é demissão que ele tem essa penalidade. Saiu na porrada com outro dentro do trabalho, demissão. Qual é o quê? Nossa, isso é muito claro. Repete aí, pode abrir o áudio e fazer a pergunta aí pra mim. Isso é muito claro aqui, o seu chat eu não consegui ler. Sério mesmo. Saiu tão claro que eu não consegui ler o chat. Saiu clarinho, clarinho. Oi. Professor, qual a idade para a pessoa ser servidora pública? Tem até o limite da idade. Qual a idade para ser servidora pública? O limite. Porque antes falavam que era 70 anos, depois falaram que aumentou para 75, aí fiquei nessa dúvida. Sim, né? Bom, segundo o Estatuto do Servidor Público de São João, é de 70 anos. Mas na prática aumentou para 75. Tá? Porque é quando você tem uma coisa chamada aposentadoria compulsória, que é aquela por idade. Mas isso aí a gente vai ver em outra aula, não vai dar tempo para ver hoje não. Tá? Vamos lá. Enfim. Dúvidas? Não, né? Pois bem, cara, seus chats também são bem clarinhos, não consegui ler. Pode abrir o áudio e perguntar para mim? Abre seu áudio aí e pergunta para mim que eu te respondo, tá? Foi? Tá? Vou avançando, qualquer coisa, tá? Me interrompe aí. Vamos lá. Cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Sim. Isso também é uma penalidade. Ao indivíduo aposentado, ele pode ser cassado? Pode. Pode. O indivíduo que está aposentado, ele pode tomar advertência, ele pode ser suspenso,
ele pode ser cassado, né? Como assim, professor Anderson Dionísio? Porra, o cara aposentado faz uma bosta. Ele deixa de ser servidor público e aposentado? Claro que não. Como é que vai ser noticiado isso aí na internet? Fulano de tal, professor da Prefeitura de São João de Meriti, estuprou. No outro dia, estava lá eu almoçando, né? Saindo de um trabalho para outro, né? Porque a gente que é professor, né? Nossa momento de imigração é uma hora do almoço, muitas vezes não dá nem para almoçar, como aconteceu hoje comigo, né? E o que aconteceu? Pô, ó que maneiro. Tô lá, aí a época que o Estado tava atrasando o pagamento. Inclusive, né, eu tava com um problema sério lá no negócio de gás lá, por causa do atraso do pagamento. Uma merda. Aí todo mundo tava, né? Aí, olha que maneiro que eu vi na televisão. Porra, o cara, coronel do Corpo de Bombeiro aposentado, fardou, botou a farda de coronel do Corpo de Bombeiro e foi vender ovo numa feira lá em Belfor Roxo. Acho que devia ser Área Branca. Aí chamou a imprensa, né? A imprensa foi lá, não, eu sou coronel do Corpo de Bombeiro, estou vendendo ovo fardado aqui na feira em Belfor Roxo, né? Porra, cara, isso você há de concordar comigo? E no caso dele tem um agravante, porque o caso dele, o nosso é Estatuto dos Servidores Civis da Prefeitura. O dele é Estatuto Militar do Estado do Rio de Janeiro. Ele nem civil é militar. Bombeiro é militar. Porra, meu irmão. Teve as penalidades dele. No caso do negócio militar, o cara pode até ser preso, prisão militar. Não é? Quer dizer, tem lá. E numa dessa o cara pode ter sim a cassação de aposentadoria. Não é? Enfim. Destituição do cargo em comissão. Sim, é uma penalidade. Então, por exemplo, o cara foi lá para ser secretário de educação. E a prefeitura, no caso, é muito honesta. Vamos imaginar um país, um mundo fictício, né? Um país que é o Brasil, né? Pessoal honesto. E esse cara começou a fraudar a licitação, a empregar parentes, fazer tudo isso que o pessoal faz aí e ganhar prêmio como administrador do ano, gestor público do ano, né? Só que dessa vez lá deu errado. E o prefeito, que era um cara muitíssimo honesto, destituição da função comissionada. Acabou. Você perdeu a sua função como secretário de educação. Entendeu? Assistiram aquele filme Tropa de Elite 2? Todo mundo assistiu, né? Então, aquela hora lá que dá aquele problema lá com o Capitão Nascimento, né? Que dá aquele caô todo no final, ele teve o quê? A destituição da sua função, até porque ele estava ali como subsecretário de Segurança Pública do Estado. Entendeu? Demissão, né? Já falei, né? Isso. Então, então são as formas que nós conhecemos de penalidades junto à administração pública. Então, gente, a gente tem que ter uma grande preocupação com tudo isso, né? Claro, não é na prática 100%, né? Como é na teoria, não é tão pau, pedra, pedra, como o pessoal imagina, mas sim,
temos que ter uma grande preocupação, né? Questões de penalidade estão aí, elas existem, não é? E, obviamente, vira e mexe aí o ser humaninho, ele toma alguma penalidade ali e que não é legal, né? Não é legal. Oi, fala comigo. Posso só tirar uma dúvida bem rápida para não atrapalhar a aula? Pode. A lei do desacato ao funcionário público, ela caiu? Oi? A lei do desacato ao funcionário público, ela caiu? Não. Não. Uma vez me falaram que ela caiu. Não. Não. Cuidado com essas coisas de rede social, não caiu, né? Agora, a gente tem que entender o seguinte, funcionário público é todo mundo que tem função pública. Então, vamos lá. Você é servidora, você é funcionária pública? É. Agora, o indivíduo que é contratado também é, né? Contratado me ligar e pode, porque ele é servidor público igualmente, foi isso. Sim. Entendi. Então, são situações que a gente também tem que, né, ter, perdão, essa preocupação, entendeu? Essa preocupação e tal, essa coisa de mas não caiu não, continua tendo, né? Tem lá a pena em relação ao desrespeito ao servidor público, né? Enfim, ao funcionário. Então, Entendi. são situações que a gente tem, tá bom? Mais alguma dúvida, pergunta, colocação, comentário? Bate-papos, fluiu? Maneiro, né? Bom, vendo aqui minhas anotações para não me perder em nada. É isso, né? É isso. É isso. Daqui a pouco a gente fala de mais coisas. Bom, visto tudo isso, vamos dar uma olhada aqui em alguns slides, né? Vamos lá. Vamos falar alguma coisa aqui. Isso aí, né? Você acessa o link aí, galera aí que tá revendo a aula ou vendo em casa, que você vai ver tudo isso que eu postei com todo amor, carinho e atenção que você tanto merece, né? Ó, tá aqui, ó. Provimento, né? Nomeação é o cara que vai tomar posse. Promoção é o cara que está ali por merecimento, né? Readaptação e o cara ficou doente, está sendo readaptado. Reverto é o aposentado. Aproveito o quê? O disponível. O cara que está em disponibilidade de aproveitamento. Reintegro quem? O demitido. E reconduzo o aspirante, ou seja, reconduzo aquele para o cargo de origem. Beleza? Maneiro, né? Bem legal. Essa aí, né? Botei pra galera. Tem outra. Fala de nomeação, readaptação, reversão, reintegração, promoção, aproveitamento. Tá lá outro quadrinho da internet aí pra galera brincar também. Ah, meu amigo, são as penalidades, né? Advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, né? Também tá lá o link pra galera lá depois brincar. E isso aqui é o que eu ajudei a concluir lá
no outro curso de um amigo meu, né? Beleza? E aqui fala, né, algumas coisas aí bacanas sobre estatuto, sobre cargos públicos, né? Claro, a gente vai voltar, vai falar de várias coisas aí com todo amor, carinho. Ó, a forma de provimento, ó, nomeação, promoção, transferência. Readmissão também foi revogado, né? Então pula, né? Reversão, aproveitamento. Então, corresponde aí ao estatuto, né, do servidor público. Claro. Então aqui, ó, estado probatório 2 anos, OBS 3 anos, né? Se for lá a questão, como a gente está observando, tá vendo? Constituição Federal, né? Então, ó, tá lá. O que vai ser verificado? Idoneidade moral, eficiência, aptidão, disciplina, assiduidade, dedicação ao serviço. É aquelas baboseiras que a gente tanto... E aqui são as formas de provimento, né? Tá lá falando sobre cada uma delas, ó. Bem detalhadas. E vai embora falando sobre tudo isso, ó. Posse, exercício, vacância. O que é vacância, gente? Vacância é quando surge a vaga. Simples assim, né? Como assim? Vacância é quando surge a vaga no cargo público. Então a galera tem maior dificuldade, fala, nossa, vacância, cai em prova, cai. E o que é vacância? Quando tem a vaga. Quer ver, ó? O indivíduo foi exonerado. Foi exonerado? Foi. Não tem a vaga dele? Tem. O indivíduo foi demitido? Foi demitido. E a vaga? Vai ter a vaga dele, foi demitido. Promoção. O cara foi promovido para outro cargo. E aquele cargo dele? Ficou a vaga, correto? Então tá ali a vacância. Transferência. Pô, o cara foi transferido para outro setor. Né? E o cargo dele? Tá ali a vaga. Né? Aposentadoria. Acesso. Né? O cara foi aposentado. Obviamente ficou a vaga dele. Posse em outro cargo público. Outro cargo, tá faltando um detalhe aí, tá, gente? Bota só uma observação aí, tá? Tá incompleto isso aí, tá? Posse em cargo público inacumulável por lei. Tá? Porque se você tomar posse num cargo público que é permitido o acúmulo por lei, não gera vacância. Entendeu? A vacância ela vai ser gerada quando você toma posse num cargo público inacumulável por lei. Aí tem que completar aí, tá? Tá faltando aí na hora. Foi um molezinho que foi dado. Então aí gera vaga, tá bom? Falecimento. Pô, o cara morreu. O cara morreu? Morreu, mané. E a vaga dele vai estar lá. Beleza? Então, tem muito disso. Tem muitas questões aí que falam sobre isso. Bem bacana. Bem delicinha. Mostrando bastante sobre tudo isso. Bom, dúvidas, perguntas, colocações, comentários, bate-papo, gente. Fluiu? Beleza, né? Que legal. Ó, vamos ver aqui, ó. Mandei aí pra galera aí questões, simulados, né? Pra rapaziada brincar bastante aí de fazer questão, né? Enfim. Então tem lá, ó, um banco enorme de questões, ó, pro pessoal lá brincar, tá?
vamos fazer algumas aqui, tá? Essa daqui, ó, vamos ver se a gente faz aí algumas. Faz essa primeira. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a um estado probatório. Aí cai essa questão, 24 meses, 36 meses, né? Serão objeto, né, avaliados o quê? 1. Assiduidade, pontualidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade, responsabilidade, tudo isso. Resposta letra E. Ah lá, vamos pular essa dali e vamos fazer outra aqui, ó. Quatro. Ó que maneiro. Avalie se são requisitos básicos para o ingresso no serviço público. Questão 4. 1. Nacionalidade latino-americana. Porra, o cara é uruguaio. O cara pode ingressar no serviço público no Brasil? Claro que não. É nacionalidade brasileira. Entendeu? Dependendo do cargo, o cara pode ser até naturalizado. Mas tem que ter nacionalidade brasileira. 2. Gozo de direitos políticos, tá certo. O cara tem que estar lá com os direitos dele eleitorais, políticos, direitinho. Senão não pode, não é? 3. Quitação com obrigações militares e eleitorais. Também, obviamente. Né? Idade mínima 21 anos? Não, 18. Então, resposta letra B de Brasil, 2 e 3. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias contados do ato de provimento, prorrogável por mais 30 dias. 30, 30, letra C de coração. Vamos lá, questão 8. Em relação à disponibilidade e aproveitamento do servidor, não é correto afirmar, ok? Ó, letra A. O servidor estável ficará em disponibilidade somente se o cargo for extinto. Claro que não, né, meu amigo? Ele ficará em disponibilidade se o cargo for extinto? Sim. Por exemplo, deixa eu voltar aqui para vocês aqui. Não é da época da maioria, mas eu fiz curso disso, inclusive. Datilografia. Correto? Fiz curso de datilografia porque minha mãe tinha umas manias, e nas minhas manias da minha mãe ela falava que o cara que era datilógrafo não ficava desempregado, e eu fiz curso de datilografia. Bom, Hamilton, aquelas porcaria lá. Bom, jovem, mas fiz. Então vamos supor que eu seja o datilógrafo da administração pública. O cargo foi extinto. Tudo bem, vou colocar em disponibilidade. Agora, é a única possibilidade? Não. O cargo não precisa ser extinto, né? Pode não ter a necessidade durante a administração pública naquele momento de você. Ou seja, acontecer alguma coisa de modo que diminua a necessidade de funcionários. Então vamos lá. Vou te dar um exemplo agora plausível. Surge uma lei na educação nova. E essa lei diz que a carga horária
de ciências e, porra, sei lá, física, tem que ser resumida, reduzida. Moral da história, muitos municípios vão falar o quê? Ó, não há necessidade de você ter esse número de professores, porque como o cara trabalha de carga horária, o que vai acontecer? A carga horária que 2 ocupam hoje, nessa nova mudança, vai ser um só. Então vai sobrar metade. Essa galera vai ser colocada em disponibilidade. Obviamente vai ser aproveitada, né? Enfim, outra situação, né? Você vai ter aí esse ponto aí que eu tô dando aí esse exemplo para todos aí. Legal, meus amigos? Dúvidas? Perguntas? Colocações? Comentários? Nenhum? Maneiro, né? Ó, vou fazer mais 2 questõezinhas de saideira, tá? Lembrando a todos que amanhã nós teremos a gravação e que você vai poder participar ao vivo da nossa aula da resolução do simulado, né, de leis educacionais. Aquela aula que está faltando de leis educacionais que o pessoal viu ao vivo, mas que não viu a gravação. Vou gravar amanhã, tá? E, obviamente, vou gravar e você vai assistir ao vivo, tá bom? Amanhã, às 18h45, às 19h45, beleza? Tranquilo? E quem é professor de séries iniciais? Eu. Ótimo. A carga horária da turma de séries iniciais foi acrescida mais um dia de aula. Você vai ter mais um dia de aula de matemática pago aí pelos cofres do Projeto 100, ou seja, você não vai ter nada de aumento na sua taxa por conta disso, né? E então, obviamente, você pagou por uma carga horária menor que você vai ter. Show de bola. Nosso curso normalmente acontece isso, tá? A gente sempre dá algumas aulas a mais para os alunos dentro da possibilidade, claro, financeira e possibilidade também, porque obviamente se o curso aprova, é bom para todo mundo e o nosso curso tradicionalmente é o que mais aprova, tá? Então, sexta-feira, agora, aula de matemática, tá bom? Isso, vamos lá, resolução de questões. Então, vamos lá para a folhinha. Questão 9. Avalie se ao servidor público se é proibido. Vamos ver se é proibido lá. O que é proibido para eles? Vamos lá. Praticar usura em qualquer uma das suas formas no âmbito do serviço público é proibido. Isso aí está no Estatuto do Servidor Público como proibições, né? Agora, a 2 está errada, quer ver? Já estou te dando logo a resposta. Revelar o fato ou informação de natureza sigilosa. Claro que você não deve revelar o que é sigiloso. Beleza? Então tá errada. 3. Né? Ué, vamos lá.
2, pô. Isso que eu tô interpretando errado aqui, ó. Você, pô, olha só. Vamos lá. É isso. O que é proibido? É proibido praticar usura, tá certo? 2. É proibido revelar fato de natureza sigilosa. Claro que é proibido, né? Ó, é proibido revelar fato que é sigiloso. Sim. Você não pode revelar fato que é sigiloso. Tá? Então, tá certo. 2. 3. Prestar declaração em processo administrativo disciplinar. Isso não é proibido. Claro que você tem que prestar declaração em processo. Então, há 3 que é para você descartar. 4. Exercer cargo ou função pública antes de ser atendido os requisitos legais. Isso é proibido, ou seja, para você exercer um cargo, tem que ser atendido os requisitos legais. Então a resposta é letra B de Brasil, 1, 2 e 4. Beleza? Ó, falando da demissão, hein? Qual é a exceção aí, ó? A exceção. A exceção é a letra D de delta. Quer ver? Vamos ver as outras, ó. Incontinência pública escandalosa. Jogos de azar. Então, porra, tu tá lá praticando jogos de azar. É demitido. Ofensa física. Saiu na porrada com alguém no trabalho. É demitido. Ineficiência comprovada. Pô, só faz M o tempo todo. É demitido. Insubordinação grave no serviço. Ah, não vou fazer. Ninguém manda em mim, ninguém manda em mim, ninguém manda em mim. Né? Ou seja, claro, agora, o erro tá, no caso, no lugar de 30 dias, são 60 dias interpolados, né? Te ensinei certinho. Tu tira a letra D, tá? Letra D a resposta. D de delta. Hoje tu tira a onda que eu te ensinei certinho. Beleza? Meus amigos, então encerramos mais um dia desse são 60 dias em um ano, tá bom? Encerramos então mais um dia de aula maravilhoso. Nossa, isso em um ano, Vivian. Isso. Né? Maravilhoso, tá? Foi um prazer estar com vocês aqui. Um beijo do professor Anderson. E começou a escrever agora em inglês. Ó, ó que maneiro. A aula virou bilíngue agora. Doideira, né? Um beijo do professor Anderson e até a próxima aula. Tchau, tchau, meus amigos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Fala, meus amigos, delicinha, vamos começar então nossa aula. Tá rolando? Maneiro, né? Delicinha, gostosinho, maneiríssimo.